O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem sequer para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir, reconheceram que eram eles e, saindo de todas as cidades, correram a pé até chegar onde eles estavam. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a leitura que nós acabamos de escutar é a continuação do Evangelho de domingo passado. Por isso, nós vamos falar novamente em tom de meditação. Jesus recebe de volta os seus apóstolos, que tinham cumprido a ordem de anunciar a boa nova do Evangelho pelas aldeias e vilas do país. Eles chegam eufóricos pelo êxito da missão, mas eles estão cansados, estão exaustos. Jesus então os convida para um lugar deserto, afastado, a fim de descansar. Só que a multidão procurou os apóstolos por toda parte e os encontrou e não os deixou mais sossegados. Os apóstolos então compreenderam que quando alguém ousa matar a sede das pessoas que estão sedentas de Deus, nunca mais tem sossego. Por que será que Jesus procurou afastar seus apóstolos do assédio da multidão e levá-los para um lugar deserto, afastado? Certamente, não se tratava apenas de descansar o corpo pelas fadigas. Tratava-se, sobretudo, de reabastecer a alma, de revigorar os laços da convivência, de meditar, de refletir, de avaliar, de contemplar, de partilhar. Com essa mesma intenção, nós perguntamos: por que é que muitas pessoas que parecem levar uma vida normal e a quem nada falta para viver confortavelmente, de um momento para outro, experimentam uma vontade imperiosa de parar tudo e de mudar de vida? Faltava-lhes o essencial. Aquilo que parecia um caminho luminoso não era luz, também não eram trevas, eram sombras, cheias de dúvidas e inquietações. E quando falta o essencial, tudo mais perde força, perde sentido, perde sabor. A vida mesma nos alerta. Não basta se entregar de corpo e alma aos trabalhos. É preciso trabalhar com a alma em harmonia, se quisermos colher os frutos do trabalho e a alegria da vida. Jesus uma vez disse assim aos seus apóstolos: eu vim para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
as ovelhas perdidas da casa de Israel, vez por outra, somos nós mesmos. Estamos desorientados e precisamos procurar um novo caminho. Geralmente, nós queremos encontrar alguém que dê as respostas prontas e não que nos ajude a pensar e a procurar. Nós queremos gurus e não profetas. Queremos curandeiros e não conselheiros. Temos pressa. Parecemos às vezes com um certo rei que, se sentindo exausto, deprimido, sem nenhuma disposição de continuar governando o seu povo, deu ordens para que lhe trouxessem o melhor médico do reino, e assim foi feito. E o que veio, além de ser um grande médico, era um grande sábio. E se pôs a fazer perguntas ao rei: Majestade, como é que o Senhor está governando o seu povo? Como vai o povo do vosso reino, Majestade? Em que princípios éticos se fundamentam as vossas decisões? E assim por diante. E o rei o expulsou do palácio. Eu mandei trazer um médico para tratar da minha doença e não para me fazer perguntas. E o sábio médico retirou-se, mas antes entregou ao primeiro-ministro o endereço de um veterinário. E lhe disse: vosso rei precisa de um veterinário, porque somente os animais podem ser tratados sem necessidade de perguntas. Minhas irmãs e meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, chega a hora de nós sentirmos dentro de nós essa interpelação imperiosa. Você precisa mudar de vida. Você precisa mudar os rumos de sua vida. De início, isso até pode nos fascinar, porque nos leva a compreender a nossa verdadeira natureza, nossos anseios mais secretos. Por outro lado, nos amedronta, porque interpela, questiona o nosso modo atual de pensar e de viver. Tememos o desconforto de ter que abandonar velhos hábitos sobre os quais confortavelmente nós repousamos, nós descansamos. Outros não têm paciência de esperar. O caminho espiritual é sempre um reinício. Não é como um analgésico de efeito imediato. Quem aceita fazer o itinerário completo de uma existência humana vai ter que atravessar também a região do deserto, a região da solidão, e encontrar a cruz e o Calvário para purificar-se, para libertar-se. Não é isso que acontece quando nós decidimos extirpar um tumor maligno. Nós nos submetemos a várias cirurgias, com todos os seus riscos, todas as suas dores e todas as suas consequências. É nesse momento que muita gente se deixa iludir pelos biscateiros da esperança, os mercenários da fé, os mercadores das curas e dos milagres, e aceita conquistar, pagar, alcançar com o dinheiro fácil aquilo que não conseguem alcançar com sacrifício e perseverança. Minhas irmãs e meus irmãos, a vida em torno de nós e também dentro de nós, com frequência, foge ao nosso controle, foge ao nosso domínio. E se nós permanecemos distraídos, desatentos, nós nem percebemos mais o jogo das ilusões. E aí a vida mesma
se encarrega de derrubar os ídolos enganadores. Só que a queda pode ser muito dura e pode nos ferir. Há perdas inesperadas e terríveis, sobretudo a perda da saúde. Quanta gente só se dá conta da necessidade de mudar de vida quando é acometida de uma doença grave. Quando é que nós temos certeza de que não podemos mais adiar uma resposta às exigências do nosso espírito? É quando não conseguimos mais encarar a vida como antes. Perdemos o encanto das coisas. Nada mais nos fascina. Até mesmo as flores que adornavam nossa casa nos deixam indiferentes. O que foi que houve? As flores perderam sua beleza? Não. É que elas estavam adornando, elas estavam perfumando uma realidade que não mais existe. Não adianta, pois, mudar as flores, se não mudarmos nosso olhar, nossa visão sobre elas e sobre tudo o que elas representam. Outras vezes, por impaciência, nós apressamos demasiadamente os nossos passos. Entramos na velocidade do mundo. Aí chega o pior. A nossa alma se distancia do nosso corpo. Com toda pressa, o corpo avança bem à frente e a alma fica lá atrás. A alma não segue o ritmo do corpo, ela não se deixa levar pela onda do corpo. Nosso espírito tem suas próprias regras, o seu próprio tempo. Aí o que acontece? Nós passamos a ser movidos exclusivamente pelas nossas forças físicas e não suportamos o desequilíbrio, o desajuste. Cansamos, nos deprimimos, adoecemos. O médico exige repouso, repouso absoluto. O que é que ele está dizendo? Ele está nos dizendo, agora pare e espere que a sua alma venha se encontrar outra vez com o seu corpo e você refaça o seu equilíbrio. Por fim, minhas irmãs e meus irmãos, o que é que de bom, de melhor pode acontecer se nós atendermos a esses apelos do espírito que está cansado? Primeiramente, a gente descobre grandeza onde a gente pensava que nossas ações eram insignificantes. A gente descobre que não nascemos para realizar grandes façanhas, nascemos para realizar de maneira grande e bela as pequenas ações de cada dia. Conta-se que um dia, isso já faz séculos e séculos, um forasteiro entrou na cidade de Paris e se deparou com 2 operários, quebrando pedras para a construção de uma grande obra. E perguntou ao primeiro, o que estás fazendo? E ele respondeu, estou quebrando pedras, o senhor não vê? E perguntou ao segundo, o que você está fazendo? E ele respondeu, eu estou construindo a Catedral de Paris. Se fizermos essa mesma pergunta a uma mãe ocupada em varrer a casa, ela pode responder, eu estou varrendo a casa, como está claro. Ou ela pode responder, eu estou preparando um lar feliz para a minha família. Assim, pois, as pequenas ações que nós realizamos transcendem, adquirem um significado superior, transcendente, a depender da nossa visão interior. E não é preciso que as coisas sejam diferentes das coisas que a gente faz. São as mesmas coisas que a gente faz, agora feitas com o poder do Espírito. Nesse caso, então, tudo que nós fizermos com a força do Espírito e a pureza de intenção, pode levar esculpido esta legenda. Estamos construindo o reino de Deus. Tudo, tudo. Também
Quando nós ocupamos as ruas e praças da cidade para protestar contra um poder opressor, contra um governo incompetente, também estamos construindo o reino de Deus, o reino da justiça e da paz. Descobrimos mais coisas. Descobrimos que esse poder, ou melhor, essa visão transcendental, nos dá o poder de desvendar os segredos das coisas. Assim, quando nós olhamos para uma árvore, a árvore olha para nós. Se nós olhamos com toda a atenção, se paramos e contemplamos a árvore olha para nós e começa a revelar os seus segredos. Descobrimos outra verdade muito importante. Se eu cuido da vida, a vida também cuida de mim. Pensemos um exemplo. A mulher na hora do parto. Deve ser muito estressante para aquela criancinha, esse momento. Sair, libertar-se do útero da mãe, soltar-se para a luz da nova vida, tendo que atravessar aquela passagem estreita. Não dá, impossível, vou morrer. Mas nesse momento, a natureza tem certeza de que a vida vai cuidar disso. E a vida cuida disso. E a criança nasce. E a dor da mãe se converte em risos. E nós aprendemos que assim como nós temos obrigação com a vida também tem obrigações conosco. E ela cumpre muito bem se nós lhe dermos a devida atenção e o devido valor. Descobrimos ainda que nós possuímos desejos infinitos. Por exemplo, o desejo do amor total. E que esses desejos não podem ser preenchidos por seres finitos, só pelo ser absoluto. E nos voltamos para Deus. Descobrimos que a eternidade não é o que vem depois da morte apenas, mas que nós já começamos a construir a vida eterna com a nossa vida terrena. E passamos a valorizar cada gesto, cada ato, cada cena, cada manifestação da vida. E ainda descobrimos um sentido para as nossas perdas, as perdas que nós sofremos pelo tempo afora. Não há jeito, sempre alguma coisa vai morrendo em nós com a passagem do tempo. Nos lembramos então de uma imagem da natureza, a imagem da lagarta, a lagarta que se arrasta e tem de desaparecer para se tornar a borboleta que voa. Nesse caso, as nossas perdas não serão mais a morte da lagarta, mas o nascimento da borboleta. Vamos descobrir, por fim, à luz da fé, que a nossa vida é uma Páscoa, como a de Jesus, feita de mortes e ressurreições. E nós haveremos de enfrentar muitas mortes para chegar à ressurreição final. Minhas irmãs e meus irmãos, o fim do Evangelho, Jesus sai do deserto e vai ao encontro da multidão e exclama: tenho compaixão desse povo, porque parece ovelhas sem pastor. Daí, a alguns dias, ele vai fazer a multiplicação dos pães. Quer dizer, o deserto converteu-se em compaixão e a compaixão em ação. Esse é o fim de toda verdadeira oração, a ação. Daí, oração, contemplação, meditação. Vamos terminar com estas palavras de Santa Teresa de Calcutá. Ela diz assim: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é o trabalho. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia.
curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.